Nós já estamos saindo tem 2 meses. Ele parece gostar de mim e disposto a ter algo, mas continua seguindo mulheres aleatórias no Instagram e curtindo fotos delas, em poses, inclusive ousadas. Isso me incomoda. O que eu faço? Por que eu falo que precisa de uma comunicação e um posicionamento? Porque a gente aprendeu, nós mulheres especialmente, a gente aprendeu que o quê? Primeiro que a gente foi criada para agradar e para ser perfeitinha, para ser boa em tudo, para dar conta, para ser forte. E não é bem assim, na vida real não é bem assim. A gente não tem que dar conta de tudo, a gente não tem que ser perfeitinha porque a gente realmente não é, e a gente não tem que agradar ninguém não, só a gente mesmo, tá bom? Essa cultura, essa nossa criação levou a gente a ser passiva em muitas áreas não, principalmente na vida amorosa, em muitas temáticas. Por quê? Especialmente porque tem um outro lado também, que é o fato da gente ter sido, sim, criadas com uma cultura machista, né? Que é o quê? Homem é assim mesmo, homem olha mesmo, homem vai curtir foto de mulher mesmo, homem trai mesmo. Então a gente ainda ouviu tudo isso. Isso fez com que a gente desenvolvesse esse comportamento passivo de acabar deixando pra lá, deixa pra lá, porque afinal ele é legal, né? Porque afinal nossos encontros são ótimos, né? Porque afinal ele é uma boa pessoa, porque afinal ele tem uma família que gosta de mim, porque afinal a gente se dá bem, porque afinal, nossa, a química é maravilhosa. Então a gente vai usando essas justificativas, esse lado positivo, para encobrir o lado negativo. A gente não tem que encobrir o lado negativo. A gente tem que olhar para as duas coisas. Tem isso que é muito legal nesse cara, tem isso que não é legal. O que não é legal, eu posso sim, dependendo especialmente do assunto, conversar com a pessoa. Eu acredito que a gente pode conversar sobre tudo e qualquer coisa com o nosso parceiro. Não só acho que a gente deveria, mas para mim é o que é. Em todos os casos, é muito interessante que você comece uma conversa dizendo como você se sente. Quando você fala como você está se sentindo, você não acusa o outro, porque tem 2 maneiras da gente conversar. Uma é uma maneira acusativa. Então eu aponto o dedo pro outro e falo: você sempre curte foto de mulheres, você sempre me ignora, você nunca me ouve. Então quando eu falo você, eu tô automaticamente acusando o outro de alguma coisa que ele fez ou não fez. E quando eu acuso o outro, quando eu enfrento o outro, a tendência do outro não é falar: nossa, entendi que você quer ter uma boa conversa comigo, vamos sentar e resolver, porque afinal eu te amo e quero que você fique. Não é. A posição, de uma maneira geral do outro, eu falo assim, na verdade, ela quer se defender e ela vai fazer isso ou atacando você ou argumentando que não é bem assim, não é verdade isso que você tá falando, não é nunca, é só de vez em quando, foi uma vez, e aí perdeu o foco, né? Porque o cara, ele já concentrou naquela palavra extremista do nunca, sempre, toda vez, e ele tá buscando na cabeça dele a única vez que ele não fez aquilo. O foco mesmo, o assunto, a temática já foi ignorada. Quando você troca, substitui essa comunicação que é acusativa para uma comunicação em que você fala de como você se sente, você tem que contextualizar, né? Então, você conta pra ele que, olha, não tem jeito, né? Eu tô te seguindo no Instagram, eu acabo vendo as suas redes sociais e tudo mais, e eu percebo que você tem curtido fotos de mulheres com, inclusive, poses ousadas e tudo mais. Quando eu percebo isso, quando eu vejo isso, eu começo a me perguntar se, de repente, você não me acha atraente, se você não sente atração por mim. Eu tenho me sentido, em alguns momentos, assim, não sendo boa o suficiente pra estar com você. Eu fico pensando assim, será que talvez o que ele está buscando não é bem o que eu tenho para oferecer? Então, você coloca na forma de coisas que você tem refletido sobre, você está pensando sobre aquilo, e aí eu tenho me sentido até sem saber como agir com você. Eu tenho ficado mais reflexiva. E relacionamento não é para isso, relacionamento é pra gente se divertir, se empolgar, mas às vezes, até quando a gente está na cama, numa intimidade maior, eu fico me questionando, cara, será que eu deveria fazer as poses que aquelas moças fazem? E eu fico insegura, eu tenho me sentido assim.
Me conta, qual a sua percepção quando eu te trago isso? Especialmente o porquê. Porque é ótimo. Quando você faz essas perguntas, você dá espaço e convida o outro para estar nessa conversa com você. Quando você convida o outro para participar da conversa, é importante que você esteja numa postura aberta à crítica, aberta a ouvir, deixar o outro falar, escutar o que ele tem para dizer até ele acabar de falar tudo. Por quê? Porque isso são elementos, tudo que ele falar, a forma como ele se comportar, são elementos para sua avaliação e para sua tomada de decisão. O que você tem que avaliar é se o pacote desse cara, ele é um pacote, ele não vem só com as coisas boas, ele vem com as coisas não tão boas assim. E talvez, a coisa não tão boa sobre ele é que ele tem esse comportamento. Ele pode ter esse comportamento só nas redes sociais, ele pode ter esse comportamento no trabalho dele, ele pode ter esse comportamento em outros lugares também, não se sabe. E aí você vai avaliar, faz sentido para mim continuar com essa pessoa, sim ou não? E tomar uma decisão. Percebe então que para você avaliar e tomar uma decisão, você precisa de elementos? Quais são esses elementos? Os elementos são os sinais que ele te dá, as coisas que ele te fala, o que surge da comunicação que você tem com ele, da conversa que você tem com ele. Imagina que você leva essa questão para ele falando o seguinte: eu não acho isso legal, eu me sinto um pouco preterida. E eu fico pensando, será que eu não sou boa o suficiente? Será que ele não gosta do meu corpo? Será que ele não se sente atraído? E aí esse cara, ele vira pra você e fala assim: ai meu Deus do céu, lá vem você. Você que não tem autoestima e agora a culpa é minha que eu curto foto de outra mulher. Lá vem mais uma coisa que você vai me trazer. Nossa, você deveria se tratar, você deveria ir pra terapia. Se esse homem te trata assim, definitivamente ele não é o cara certo pra você. Porque ele tá pouco se lixando pro que você sente. Óbvio, eu tô considerando que você levou isso pra ele de uma maneira não acusativa, de uma maneira que não fosse impositiva. Olha, eu quero que você pare agora de curtir essas mulheres. Ou essas redes sociais aí, ou eu. Ou essas mulheres, ou eu. Assim, realmente não vai funcionar nenhuma comunicação, obviamente. Mas se você sentou numa boa pra conversar, expondo o que você tava sentindo, e esse cara pouco se lixou pro que você tá sentindo, ele não tá nem aí pro que você tá sentindo, você tem que avaliar. É esse cara que você quer pra você? Toma uma decisão. Ele é grosso, ele é ignorante, ele não tá nem aí pro que eu sinto, mas eu escolho ficar com ele. Tá tudo bem, eu não vou fazer essa escolha por você.